Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar num material bem instigante. É uma série de textos de um blog, de um autor que se identifica como presbítero Marcos Benedito. E ele faz um diagnóstico assim muito afiado sobre o que ele enxerga como problemas na saúde das comunidades eclesiásticas de hoje. É um material fascinante mesmo. Nosso objetivo aqui é tentar entender a perspectiva dele, né? O que acontece na visão dele quando uma igreja se desvia do que seriam os seus princípios fundamentais. A gente tem como base um artigo principal que lista 9 sintomas de uma igreja em crise. Mas o que eu achei mais interessante é que outros textos do mesmo blog parecem contar a história pessoal por trás dessa análise. Não é só uma teoria, parece que é algo que ele viveu na pele. Exatamente. No fundo, o que a gente tem é quase um estudo de casos sobre saúde organizacional, só que com uma lente teológica, né? Ele não usa a Bíblia só como um livro de regras. Ele usa como uma ferramenta de diagnóstico para problemas muito atuais. E a forma como ele constrói isso é interessante. Não é só uma crítica, é um chamado para o que ele chama de voltar ao princípio. Certo, então vamos começar a desempacotar isso. O primeiro ponto que ele levanta, a base da crítica, é algo que parece simples, mas é a raiz de muita coisa. A falta de ordem. A desorganização. Isso. Ele fala que sem planejamento, sem reuniões, sem um mínimo de estrutura, a igreja acaba funcionando, no improviso. E ele já ancora isso numa base bíblica, né? Ele cita aquela passagem que diz que Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Para ele, organização não é só uma questão de eficiência, é um reflexo do caráter de Deus. Faz sentido? O exemplo que ele usa é ótimo. Antes de Jesus multiplicar os pães, a primeira coisa que ele faz é mandar os discípulos organizarem a multidão. Em grupos de 50, de 100. Exatamente. Ou seja, a ordem precede o milagre. Na visão dele, uma igreja caótica está na prática atrapalhando a própria ação de Deus. E essa bagunça, esse caos organizacional tem consequências bem humanas, né? Ele conecta isso com o segundo sintoma, que é o dos dons que são ignorados. Precisamente. E é aí que a análise dele sai do abstrato e vai para o concreto. A falta de estrutura cria dois problemas ao mesmo tempo. De um lado, um grupinho pequeno fica totalmente sobrecarregado, fazendo de tudo. Sei. E do outro, a maioria das pessoas que, segundo ele, tem talentos, tem dons, tem um chamado. Elas são simplesmente esquecidas, deixadas de lado. Ele faz uma analogia com a história de Jetro, né, o sogro de Moisés. Isso. É tipo a primeira consultoria de gestão da história. É verdade. Jetro vê Moisés tentando resolver tudo sozinho, o dia inteiro, e fala: isso que você está fazendo não é bom, você vai desfalecer. E o povo também. E o povo também. O conselho é: delegue. Encontre gente capaz e distribua as tarefas. O autor está dizendo que muitas igrejas hoje ignoram esse conselho milenar. E com isso criam um ambiente de esgotamento para alguns e, pior, de inutilidade para muitos. Entendi. Mas alguém poderia argumentar que em qualquer organização de voluntários é meio natural que isso aconteça, que poucos façam mais. O que torna isso um problema espiritual na visão dele? Essa é a chave. Para ele, não é só má gestão. É espiritual porque, no contexto da igreja, esses talentos são dons de Deus, têm um propósito. Ignorar esses dons não é só ser ineficiente, é tipo abafar o que o Espírito Santo quer fazer através da comunidade. É uma visão bem séria da coisa. Muito. E não é só teoria para ele. Em outro texto, ele mesmo conta que sentiu isso. É verdade, ele relata que se ofereceu para ensinar música de graça na igreja. E a iniciativa foi bloqueada, sem uma explicação clara. Então, quando ele fala de dons ignorados, ele está falando do dom dele sendo ignorado. Exatamente. E isso dá um peso, uma dor para a crítica, né? Ele não está só apontando erros de longe, ele está descrevendo uma ferida. E esse descaso, ele argumenta, se espalha. Chega em áreas vitais como o louvor. Ah, sim, ele critica a falta de preparo, a falta de seriedade no louvor. Ele compara com o modelo dos levitas na Bíblia, que eram músicos profissionais, dedicados, organizados para aquilo. E hoje, para ele, virou um improviso de última hora. Então, se a casa está desorganizada por dentro,
com gente sobrecarregada e gente se sentindo inútil, como é que isso afeta a missão principal da igreja? A razão dela existir para o mundo lá fora. Aí a gente entra na segunda grande crise que o autor aponta. A crise de propósito. A crise de mensagem. Para ele, a coisa é bem direta. A igreja existe para cumprir a missão que Jesus teria deixado. Ide por todo o mundo. Evangelismo, missões... Isso, quando a igreja para de se preocupar com isso, ela se volta para dentro. Vira um clube fechado, autorreferente, e na visão dele, essa igreja adoece espiritualmente. Ela perde o seu porquê. E como é que essa doença espiritual aparece no dia a dia? Através do que ele chama de confusão doutrinária. Ele descreve um cenário que deve ser muito confuso mesmo para os membros. O que se ensina no estudo bíblico de quarta-feira não é a mesma coisa que se prega no púlpito de domingo. Nossa, isso é grave. É isso. Da carta de Paulo. Se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Em outras palavras, se a liderança manda sinais confusos, a base fica perdida. Ninguém sabe o que fazer, em que acreditar. Exato. Isso gera uma congregação passiva, confusa. E é aqui que ele usa uma das imagens mais duras da Bíblia, do Apocalipse. A igreja morna. Uau! E vale a pena a gente pensar nisso um segundo. A imagem ali não é que ser morno é melhor que ser frio. A imagem é de uma água que não serve para nada. É verdade. Água quente serve para banhar, água fria serve para beber. Água morna provoca vômito. A crítica é que a indiferença, essa apatia espiritual, é mais ofensiva que a oposição direta. E o autor diz que é essa confusão na mensagem que gera essa apatia toda. É uma imagem realmente poderosa. E me parece que todos esses problemas que a gente falou até agora, a desorganização, a confusão, tudo isso deságua num ponto central, né? Na liderança. Na liderança. É aqui que a crítica dele parece ficar mais pessoal e mais contundente. Sem dúvida. É a terceira e talvez a mais grave crise. E o primeiro sintoma que ele aponta é a hipocrisia. O clássico, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Exatamente. E ele não alivia. Ele vai direto na crítica que Jesus fazia aos fariseus, de que eles atam fardos pesados nos ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Ou seja, líderes que cobram um padrão de santidade do rebanho que eles mesmos não vivem. E a consequência disso, imagino, é a perda total de credibilidade. É mais do que isso. É a perda do que ele chama de autoridade espiritual legítima. Ele argumenta que a autoridade de verdade não vem do cargo, do título de pastor. Ela nasce da obediência a Deus. O exemplo bíblico que ele dá é o do rei Saul, o primeiro rei de Israel. Saul tinha o título, o exército, a coroa, mas quando ele desobedeceu a Deus, Ele perdeu tudo. perdeu a autoridade moral e, por consequência, o reino. A hipocrisia cria um vácuo de autoridade. E é nesse vácuo que surge o problema mais sombrio de todos, O abuso espiritual. o abuso espiritual. Essa é uma acusação muito, muito séria. Mas, para quem está de fora, como é que a gente diferencia o que ele chama de abuso espiritual de um conflito normal, uma briga de egos que acontece em qualquer lugar? Ele dá um critério, não é só discordar. Ele define o abuso como o uso do poder para punir, humilhar, marginalizar, excluir membros fiéis, muitas vezes para silenciar uma crítica ou só porque o líder se sentiu ameaçado por alguém. E ele cita um personagem bíblico que é fascinante para ilustrar isso, um tal de Diótrefes. Diótrefes. Quem era ele? Ele é o arquétipo do pequeno tirano. A Bíblia diz que ele gosta de ter a primazia, de ser o centro de tudo, e ele não só se recusava a receber bem as pessoas, como também expulsava da igreja quem tentava ajudar. Era um sabotador interno, então. Exato. Um líder que usava o poder para controlar e punir, em vez de servir. O autor usa esse exemplo para dizer que isso é uma inversão total do modelo de Jesus, que falou: quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. E além desse perfil do abusivo, ele mencionou outro tipo de liderança problemática, talvez até mais comum, né? Sim, a liderança distante. São os pastores que governam de longe, do escritório, mas não têm contato real com as ovelhas. Não visitam, não aconselham, não conhecem as dores do rebanho.
Governam pelo cargo, não pelo cuidado. E isso cria um ambiente propício para... Para proliferação de panelinhas, de favoritismo, de exclusão, coisas que, segundo ele, a Bíblia condena abertamente. E é exatamente aqui que, para mim, a análise toda muda de cor. Porque até agora podia ser uma análise teórica, fria. Mas quando a gente lê os outros textos dele, a gente entende de onde vem cada palavra. Uhum. Vamos mergulhar um pouco nessa experiência pessoal dele, porque a linguagem que ele descreve que foi usada contra ele nossa, é impressionante. O seu ministério é extraordinário, e você precisa ter liberdade para crescer. Ou então, aqui você não cabe mais. Nossa. Que na superfície soa quase como um elogio, né? Um incentivo. Exatamente. E é por isso que ele chama isso de veneno e dissimulação. Para quem vê de fora, parece que estão sendo super gentis, abrindo uma porta para ele. Mas ele lê de outra forma. Claro. Para ele, o objetivo não era libertá-lo, era calá-lo. Não era abrir portas para o futuro, mas fechar a porta daquela igreja para ele. É uma expulsão disfarçada de bênção. É uma linguagem muito sofisticada para machucar, porque é quase indefensável. Como você vai discutir com alguém que está te elogiando? Não tem como. E é por isso que ele vai um passo além. Ele chega a classificar esses argumentos como de origem demoníaca. É uma frase muito forte. É muito forte, mas revela a profundidade da dor, né? O que ele está dizendo isso aqui não é só uma falha de comunicação. Isso é uma maldade intencional vestida com roupa de piedade. É usar palavras de Deus para fazer o trabalho do diabo. E quando você junta essa experiência pessoal com os 9 sintomas, tudo se encaixa. A desorganização, os dons ignorados, a liderança abusiva. Exato. Ele não leu sobre isso num livro. Parece que ele viveu cada um desses pontos. Certo. Então, para a gente amarrar tudo, temos essa análise em 9 pontos de uma igreja que, na visão do autor, se perdeu. Os problemas vão da base, do caos organizacional, passam pela perda de foco na missão e chegam no topo, numa crise de liderança que vai da omissão ao abuso, né? E tudo isso costurado pela experiência pessoal e dolorosa do próprio autor. Perfeito. E ele não fica só no diagnóstico. Ele propõe um tratamento. A solução, para ele, é um retorno ao princípio. E isso passaria por arrependimento, reorganização da igreja, coerência na mensagem e, principalmente, uma liderança servidora. Uma liderança que lidera pelo exemplo. E a conclusão dele é bem... sombria, mas lógica dentro do raciocínio dele. Num ambiente contaminado por jogos de poder, as manifestações espirituais genuínas simplesmente não acontecem. A igreja vira um ritual, uma obrigação social, sem vida. E o rumo? Uhum. E isso levanta uma questão que vai muito além do mundo religioso. Serve para qualquer empresa, qualquer organização, até família. Uma questão universal sobre a natureza da crítica. Exato. Como é que a gente distingue uma crítica construtiva que vem de um lugar de amor, de uma queixa que só quer causar divisão? Onde fica a linha entre ser um agente de mudança, alguém que aponta o erro para consertar, e ser só uma fonte de conflito, alguém que só reclama? É uma pergunta difícil. Muito difícil. E a resposta, talvez, esteja na intenção do coração de quem critica. E isso nem sempre é fácil de enxergar.